Vozes da Capela. A voz da cultura, da literatura e das artes de Pedro Leopoldo. Ouça quem escreve, cria e transforma. Muito bem, estamos aqui mais uma vez com um novo episódio do Vozes da Capela e é sempre um prazer estar em sua companhia, ter a sua companhia. Lembrando que a gente está aqui toda semana tem um episódio novo e sempre com a companhia também do meu querido Charles Cruz. Tudo bem? Tudo jóia. Bom demais, ainda mais com essa ilustre pessoa conosco aqui hoje, Gê. Pois é. Esse homem aqui, eu te contar, mora aqui no lado esquerdo do peito. Opa! Nosso convidado de hoje, Duda Costa. G. Artista, G, cantor, tudo bem? dançarino, mais um tanto de coisa. Ah, já fui um pouquinho de cada coisa, né? Dançar, não te vi dançando ainda não, Duda. Mas dançar não teve oportunidade ainda não. Mas é porque foi a meados de 90 pra frente, né? Charles, como é que tá? G, é um prazer muito grande estar por aqui, fazendo e participando desse podcast da Capela, viu? É uma satisfação. Então, a gente sempre gosta de saber da história e uma pergunta que a gente faz sempre, quem é Duda Costa? Duda Costa, pra família, né, é uma pessoa que teve um sonho, né, de cantar desde pequeno, desde criança, né, já colocaram aí um pandeiro na minha mão e falou assim, toca aí pra gente ver, eu já toquei pandeiro, meu tio já falou, canta uma música, eu cantei, e falei, esse menino vai dar alguma coisa aí na área da música. E foi dito e feito, né? Sou filho de Dona Native, Maria Natividade, sou filho de Davenir Matoso, em memória, né? Que são meus pais, que também foi um músico, né? Quando ela era solteiro. Então tá no sangue, então, Duda? Tá no sangue, Ele, quando meu pai era solteiro, ele já tocava também, ele não cantava, mas ele era bom na segunda. Só que ele não fazia segunda de vez em quando. A segunda voz. É a segunda. Mas ele já tocava pandeiro nos bailes aqui em Pedro Leopoldo. Então a gente pode dizer que, de certa forma, é hereditário? Isso vem de família? Vem de família, porque também eu tenho tios também que são todos autodidata. Eles já aprenderam violão sozinho, eles cantaram, né, aprenderam a cantar sozinho, tocar violão sozinho. Tinha teclado, era tecladista, meu tio também, participou de bandas da década de 70, né? Meu pai também tocava. E então, todo mundo daqui de Pedro Leopoldo? Tem os daqui de Pedro Leopoldo e tem também muitos primos em Belo Horizonte, da parte de pai, que também são artistas também. São cantores, são cantores até de igrejas hoje, comandam cultos em igreja evangélica, também tem aquela turma também que participa em missas também. Então todo mundo, tem muito artista na família. E você tem uma banda, você toca, você tem projetos, você canta. Fala um pouco pra gente sobre Então tá, isso. vou abreviando, vou começar lá em 90, pode ser? Pode. Pode. Porque Você já tinha nascido, Duda, em 90? Já. Já. Em 90 eu já tinha nascido. Rapaz, quando foi em 1990, eu já cantava na escola. Que eu falei com vocês que eu dançava, né? Que você não viu, não teve oportunidade de ver, né, Charles, na escola. Mas eu já dançava quando aparecia apresentações de Michael Jackson. Na década de 90 também não tinha nascido ainda? Não tinha não, né? Aí o que acontece? Aí eu já na escola eu participava de tudo. E tinha também o saudoso Paulinho lá no bairro São Geraldo, que ele fazia eventos no bairro que envolvia música. Show de calouros, desfile. E eu sempre participava. Então, quando eu ia também, mãe até cortava uma perna de calça de pai lá, fazia uma roupinha pra mim ir, aquele negócio todo. A família sempre incentivando. E eu sempre querendo, mãe, eu quero ir, mãe, eu quero participar, eu quero, meu Deus, como é que eu vou fazer? Esse menino não tem nem roupa. Mas tudo bem, aí eu ia. Quando foi em 90, tinha um bar que chamava Carrossel no centro de Pedro Leopoldo, que ele fazia um show de calouros. Fazia um show de calouros. Hoje chama de karaokê, mas antes era show de calouros. Chamava o bar do Carrossel. Aí teve lá e colocou lá, ó, show de calouros, quem quiser se inscrever, faça a inscrição aqui. Eu cheguei lá pra escrever. Aí sentei numa mesa igual vocês estão aqui, os dois assim, olhando, e falou assim, então, você vai participar? Um olhou pra cara do outro assim, falou assim, miudinho, né? Esse menino vai cantar, não? Cabelinho ruim na época, tadinho. Hoje já passa alisante, né, mãe? Aí ele falou assim, você vai cantar? Canta a música pra mim aí. Aí eu cantei Sacrifice de Elton John pra eles. Porque foi lançado em 90, eu queria arrebentar, né? E aí, como é que foi o inglês que você tava me contando? O inglês foi do que eu escutei, né? Eu copiei lá na rádio antigamente, a rádio também já estava envolvida, que tocava na BH, chegar no final da música, pra gente ouvir a última frase, o cara falava, oh meu Deus do céu, aí você ficava
escutando. Aí eu cantei do jeito que eu entendi, Aham. né? Ninguém na época sabia inglês, nada, né? Hoje todo mundo sabe, Aí né? passou. Aí beleza, cantei bem, graças a Deus. Qual foi a música? Sacrifice, Aham. de Elton John. Eles falaram assim, não, ele vai participar, não, coloca o nome dele aí, coloca o nome Que dele. idade que você tinha? 90, eu não tenho só de cabeça assim, não. Novinho. Era bem novinho, 17, né? Aham. 17, tá, miudinho. Tem até um vídeo lá no Instagram, quem quiser ir lá, pode ir lá ver. Aí, beleza, quando chego lá, quando eu olho a lista, quem vai cantar, quem vai concorrer comigo? Aí tava lá, Márcio, não era era Márcio Zicão, mas não era famoso ainda, né? Aí Marcelão, aí vem Maurício Urutau, que hoje é Maurício Urutau, que era Mauricinho, o Douglas, que é primo da Ellen ali, que eu chamava de Doca. Eu falei, gente, eu vou concorrer com esse, eu não sei nem quem que é, mas esse é bom. Todo mundo cantou uma música muito bonita, né? Aí eu fui, no final, fiquei em terceiro lugar. Aí eu terceiro ou segundo, eu não lembro mais. Ganhei uma calça, até a calça que eu precisava, eu ganhei, né? Que bacana, hein? Começou Então bem. quem ganhou foi o Marcelão na época, um cara de uma voz simplesmente sensacional, você vai ouvir falar dele ainda, né? Que nos deixou aí, né? Devido a um câncer, e muito, muito artista mesmo, um artista assim, ao extremo. Beleza, aí daí pra frente começaram os convites, aí apareceu a banda, né? A banda Harmonia Social, lá do Matuto, da família Torres, do Sinfrone. E tava precisando de um vocalista. Aí ele falou assim, ó, você vai fazer um teste? Não, vou lá fazer um teste. Aí, qual música que você canta? Eu falei, o que vocês querem que eu canto? Ele falou, canta Vento, Ventania. Porque na Vento, Ventania ela tinha um grave na música que ninguém chegava, ninguém tinha conseguido. Eu cantei ela. Quem tava sentado lá? Luciano Lemos. Foi aí que eu conheci a Luciano Lemos. Aí Luciano Lemos estava lá. Que sempre teve Centrada num temperamento uma postura, muito, né? uma postura, tava muito de costas própria. cantando. Aí eu comecei a cantar, ela deu uma olhadinha pra trás assim, pra ver quem que era que tava cantando. Aí nós fizemos amizade. Ela, temperamento toda a vida muito forte, né? Eu falei, e ela não gostou muito, não. Aí quando foi no outro dia, eu falei assim, ó, a menina gostou de você, gostou? Beleza, ela falou que é pra você voltar. Vai, então vamos voltar, ué. Aí voltamos e trabalhamos 6 anos juntos. Na banda Harmonia Social, foi daí que começou a Harmonia Social. Aí veio Grupo Sufoco, que era um grupo pagode que eu montei, apareceu a rádio, comecei a trabalhar na rádio. Depois do Grupo Sufoco, veio Banda Conquista, né? Que era também eu fui migrando, né? De acordo com a necessidade. Com a necessidade e com o repertório. Que bacana. Mas isso é uma coisa muito interessante, a pessoa que tem essa capacidade de se adaptar Justamente. à situação, ao momento, e ter uma cabeça boa. Porque tem pessoas que têm aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Não quer vou morrer assim, não quer desenvolver. E você foi se adaptando. Adaptando ao mercado. Muito bacana. Na rádio, quanto tempo você ficou fazendo? Na rádio eu fiquei 10 anos. 10 anos. 10 anos a primeira vez e depois fiquei Era mais 4. semanal, era... Na rádio era todo dia. Todo dia? Todo dia, era um diário. programa sertanejo? Era um programa sertanejo de 6 às 8 e depois voltava de 5 às 7. Isso o quê? Isso manhã? Manhã e tarde. Porque era Edmilson Souza que fazia de manhã. Só que o Edmilson estava pesado para ele, e ele fazia de tarde também. Aí quando eu cheguei na rádio, que eu também, minha irmã falou assim, ô Duda, você gosta de rádio? Porque quando tinha o Boi da Manta, você vê que eu sou locutor, olha pra você ver como é que é as coisas. Eu sou locutor do Boi da Manta, oficial, há 11 anos, né? Faço locução do Boi da Manta. Quando eu era pequeno, nós tínhamos Boi da Manta na rua. E nós não podíamos ir. Então eu que ficava anunciando o Boi da Manta na nossa rua. De repente, o nosso telespectador, quem está nos vendo agora, está aí perguntando, mas o que é esse boi da manta? O que é o Boi da Manta? Conta uma vez que nós temos uma audiência, né? A internet nos leva a vários locais, né? O Boi da Manta é aquela tradição que veio desde a época da Cachoeira Grande, né? Que é uma banda. Não, o Boi da Manta, ele é uma festa tradicional e cultural da cidade. O Boi da Manta. Quando começou o Boi da Manta, que tinha o carnaval, quem fazia a locução era o saudoso Nicolau Neto. Mas tem o Boi da Manta também em outras cidades, né, Duda? Não, assim... Começou aqui. Praticamente aqui. O Nicolau Neto, aquele grande repórter? Nicolau Neto. Me ensinou, quando eu era criança, eu ia para ver o Nicolau Neto anunciar. Repórteresso? Não, o Nicolau Neto é o de Pedro Leopoldo, que apresentava o Miss Brasil. Sim. Miss Universo. Sim. Famosíssimo, né? Nos deixou também. Eu ia pro Boi da Manta para ver o Nicolau Neto falar.
Eu achava lindo, maravilhoso. Naquela época usava Ele tinha uma aquela voz sensacional. impostada, E é né? verdade que o Boi da Manta começa na época que era fazenda e que o pessoal começa a fazer uma brincadeira. Isso, começaram com uma brincadeira. Começou com uma brincadeira, né? Que na época foi a família Pires, né? Na Fábio Tecido, reuniram uns amigos lá. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Reuniram uns amigos. Eu não vou aprofundar muito, porque às vezes a história é assim. Aí, vamos fazer uma festa, todo mundo fantasiado, vamos. E aí surgiu o Boi da Manta. Aí daí vem essa história contando. Aí beleza, aí o Calango foi um dos precursores. O Calango, todo mundo ia pra rua, ele vestia de mulher, ele jogava talco nos outros. Parece que existe uma tradição dos homens se vestem de mulher E as mulheres se vestem, mas antigamente só tinha gatinho, carnaval, né? Então, Só vestia de gatinho os homens. Era mais gatinho. Porque a gente punha um saco de passar pano de negócio De alinhagem. alvejado, né? Ah, tá. Furava o olho, furava a boca e saía. Era o gatinho. Era o gatinho. Aí, o que aconteceu? Aí Boi da Manta não tinha locução mais. Depois do Nicolau Neto, ele não teve mais locução. Aí, quando veio a administração futura, vamos voltar a colocar locutor no Boi da Manta? Vamos. Me convidaram para ir. Pra fazer a locução do Boi da Manta. Você, Foi então, aí que eu entrei. É o locutor oficial do Boi da Manta. É uma festa anual que antecede o carnaval. O carnaval. Não é Isso tem mesmo. quantos anos o Boi da Manta? O Boi da Manta é muito antigo. A cidade tem 103 anos? 102 anos de Boi da Manta. Então, desde quando a cidade é cidade? Desde quando é. Antes de Pedro Leopoldo achar emancipar, já tinha o Boi da Manta. Então, quer dizer, eu anunciei esse ano 103 anos da cidade, eu acho que é 102 anos da cidade ou 103 o Boi da Manta, um negócio assim. Então, aí eu comecei a fazer a locução do Boi da Manta. Aí e veio a rádio. Aí surgiu o convite da rádio, que a pergunta que você me fez. Ô, Duda, e você vive de quê? Você vive só da música? Ou você tem alguma outra atividade? Conta pra nós aí. Não, nesse meio tempo eu trabalhei também muito. Trabalhei de motorista, minha carteira é profissional de motorista. Né? Teve a época da pandemia também, eu fiquei parado, aí voltei pra rádio. Muitos músicos ficaram parados, né? Ficamos parados. Trabalhei na Precon. Eu já comecei a trabalhar cedo, mas eu sempre conciliava a música com o trabalho. A música com o trabalho. Teve uma época que, hoje, por exemplo, que eu saí da PAI, eu trabalhei na PAI 3 anos. O que você fazia na PAI? Eu era monitor. Trabalhava de monitor lá, cuidava de jovens, né, de 18 a 65 anos, autistas, né? Verbais e não verbais. E você atuava artisticamente também como monitor? Como monitor, isso. De dia eu trabalhava como monitor e à noite eu trabalhava com a música. Mas na PAI você trabalhava artisticamente também? Fazia alguma coisa? Fazia roda de viola com eles, né? Ó, que legal. Então eu já tinha um trabalho social lá também. Dentro da PAI, do meu trabalho, eu tinha um trabalho com eles que reunia todos lá e tinha o dia da música. Então eu pegava o violão e a gente sentava eles todos lá e fazia a música para eles. Ô, Duda, agora me conta uma coisa. Qual que é o seu projeto? O que você almeja para o futuro na sua área artística? A música me deu tudo que eu tinha que fazer. Se eu tiver uma possibilidade de um dia chegar em um programa nacional, a nível nacional, mas eu já tive em vários programas, né? Já fui finalista lá no SBT, no Flash Minas. Rapaz, eu não sabia disso, Duda. Já fui finalista. Olha, fui uma final, fui na pandemia, participei também. Já tive a oportunidade de ir em vários, já tive com vários cantores profissionais. Trabalhei também em bastidores demais, já fui locutor de muitos shows, de muitos artistas famosos. Eu já tive muita coisa que, graças a Deus... É uma jornada, é uma estrada longa, né? Uma estrada longa. Eu já trabalhei em cima do palco, atrás do palco, já trabalhei no camarim, já fiz de tudo dentro da música, já fiz de tudo que eu tinha de fazer. Então você diria que você já chegou no seu... Não é cheguei, porque hoje em dia... projetos para frente? O projeto que eu faço, por exemplo, ano passado, há 2 anos, eu fiz um CD de músicas gospel. Fiz um CD de músicas gospel e doei. Eu não estava vendendo o CD, eu estava doando. Fiz a doação de CDs em igrejas, fiz punhado de coisa. Fiz o CD. Fiquei 8 anos na igreja. Aí continuei sendo evangélico, mas comecei a voltar a trabalhar da música na noite. Fiz um CD também que chama Boteco, né? Boteco do Duda Costa, que foi com músicas clássicas, sertanejo, que eu gosto muito de gravar clássico. Eu não gosto muito dessas modinhas de hoje, eu gravo muito clássico. E você compõe também? Eu componho. Tem algumas músicas minhas também que eu componho, mas ainda não coloquei no mercado. Quantas músicas você já tem compostas por você? Não é muitas, mas porque música hoje em dia é o seguinte, a música, você só compor
Você ficar escrevendo e pôr na gaveta, não justifica. Precisa caminhar. Tem que caminhar. E hoje, a moda hoje, para poder fazer música hoje, se não for comercial, não adianta. Ninguém mais não escuta música falando de coisas boas, só escuta só coisa, desculpa a palavra, só coisa que... Só tragédia, traição. Tragédia, traição, agride a mulher, agride o homem, agride a família. Isso vende. E eu não gosto muito disso. Entendeu? Se for fazer música para poder... Isso, a minha música não vai vender. E a sua música é mais do lado sertanejo? Pro lado sertanejo. A música não vai vender. Pode ser alguma coisa romântica? Justamente. Não vende, mas é só música... Não pode ser de corno, né? Mas é de corno, mas música que dura... Por exemplo, música hoje que dura 30 dias. Hoje a música não dura mais igual a música do Chitãozinho Chororó, de um Leandro Leonardo, de um Zezé de Camargo, que hoje tem um repertório que... Mas eu tenho uma coisa para te falar sobre isso. Teve um sociólogo que ele fala que depois da Segunda Guerra Mundial, a sociedade passa a ficar mais líquida. Quando antes as pessoas eram mais sólidas nas profissões, nos relacionamentos, né? E de regra, né? A sociedade era mais sólida. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai dizer, olha, a sociedade tende a ficar cada vez mais líquida. E a gente vê que essa liquidez, ela está atingindo várias áreas da sociedade. Então, quando você me fala isso sobre a música, eu não tinha parado para pensar sobre isso, né? Mas é interessante, porque a gente já vê que nos relacionamentos, os relacionamentos são líquidos, né? Não só de relacionamento conjugal, mas relacionamento de amigos, né? As pessoas não ficam mais 30, 40 anos na mesma igreja, 30, 40 anos no mesmo emprego e aposentam aquele trabalho. É líquido. E agora, te ouvindo aí, a gente vê como que isso tem afetado a sociedade dos nossos dias, né? Com certeza. Cada vez mais essa liquidez. Liquidez. É muito rápido. Então, eu, Duda Costa, por exemplo, eu sou hoje, graças a Deus, né, tenho 6 irmãos, né, que me ajudam. Tenho um principal, que é o Alex, né, que trabalha junto comigo. Tenho os meus irmãos que me apoiam. Tenho minha família que vai nos shows. Tem de fora, de dentro. Tenho meus amigos. Eu tenho hoje, graças a Deus, eu tenho um público bom. O que acontece? Hoje eu consegui, graças a Deus, estou quase formando minha filha. Minha filha hoje ela faz medicina. Ela está fazendo veterinária. Ela está bem empregada, com dinheiro, graças a Deus, do que eu trabalho, do que ela também rala, né? Tenho casa, eu não pago aluguel, graças a Deus, que é uma coisa muito complicada para os músicos, principalmente que o músico vive de cachê, né? E hoje o cachê já não é grandes coisa. Às vezes a gente sai 11 horas e chega às 5 horas da manhã, quando você olha na carteira tem R$300. Você entendeu? Então, quer dizer, na época, quando eu vim construindo uma coisa, não foi porque porque o sucesso é antes, durante e depois. Sim. Não adianta eu querer competir com um artista que ele vai pagar 5 mil, jogando para baixo, que é mais, para colocar uma música dele em primeiro lugar, mas ele vai pagar 5 mil para a minha também não entrar. Você tá entendendo? Então, quer dizer, se você der sorte de alguém te achar e te colocar dentro de um lugar e falar assim, eu vou te levar onde você quiser, mas eu vou te investir em você 1 milhão. Você vai ficar me devendo 1 milhão. Se você fizer sucesso, quando você tiver sucesso e ganhando dinheiro, você vai me devolver esse 1 milhão. Por enquanto, você não vai ver dinheiro, não. Eu vou pôr você no Rodeio Show, eu vou pôr você em Jaguariúna, eu vou pôr você em Barretos, você não vai ver um centavo, mas você vai chegar lá só cantar. O hotel tá... Agora me fala uma coisa. Você tá música falando assim. aí a nível assim de macro, né? De macro. Mas me fala uma coisa que outro dia eu ouvi de um músico, e isso me deixou assim curioso, sabe? Queria ouvir da sua parte. Ele vai dizer o seguinte, que o mercado local, quando falo local, não necessariamente Pedro Leopoldo, né? Mas nas localidades. Ele vai dizer o seguinte, que existe um cartel que o pessoal não abre muito espaço para outros músicos. Isso é verdade? É verdade. É verdade. Uma panelinha com tampa. É uma panelinha com tampa. Essa é a história de que, fulano, eu vou gravar com você. Não, ele vai ali porque a gravadora tá pagando. E os bares também alguém tá pagando. Porque às vezes, nem todo músico torce pro outro músico. Tem uns que torcem. Mas se eu quero você no mercado, mas eu não quero você melhor do que eu. Tem gente que pensa assim. Né? Se você subir um tiquinho, aí, opa. Eu entendo que... Aí já começam as ligações. Mas por que fulano tá nesse evento e eu não tô?
Você tá entendendo? Isso acontece também nos bares também? Como assim? Nos bares, as barzinhos? músicas quando ao você vai vivo. tocar música ao vivo, barzinho. O que mais pega é cachê. Pois é, mas existe essa reserva de mercado? Isso acontece mesmo, de repente, ter um cartel que só contrata alguns tipos de músico para alguns bares. Justamente. E o camarada não consegue entrar. Não consegue entrar. Não Aqui em existe isso Pedro Leopoldo mesmo? tem. Aqui em Pedro Leopoldo tem. Tem uns músicos aqui que não conseguem entrar em alguns bares aqui. Não consegue. Não sei se é por causa de cachê, ou por falta de confiança, ou porque, às vezes, chamar o de fora dá mais nome do que quem tá aqui dentro. E, às vezes, quem tá dentro tem mais talento do que vem de fora. Agora, com tudo isso que você está falando também, a gente percebe que não é fácil. De repente, as pessoas querem um sucesso ou querem tudo imediato. A gente está numa era também do imediatismo. Imediatismo. Então, quem está começando agora pensa, não, eu vou cantar aqui e mês que vem eu tô cantando no Boi da Manta, eu tô cantando no Rodeio Show. Justamente, não funciona E quando não é assim. assim, você tá falando pra gente aqui de uma carreira que começou lá menino e foi migrando, foi se adaptando, e aí você me fala de repente, antes disso, de pai que tocava, tal, e fala hoje de uma filha. Eu tenho uma filha que está se formando, eu consegui construir algo, mas a gente percebe que é a longo prazo. É sempre assim? A longo prazo. E por sinal é a Camille, um beijo pra Camille. Camille, a filha do... Essa é. Então, quer dizer, ela é a longo prazo. Hoje em dia, igual você falou, imediatismo. Você chega hoje pra cantar hoje, você tá com 5 músicas no repertório, você já quer fazer um show. Não funciona assim. Senão você vai frustrar lá na frente. Porque você pega todo tipo de público. Graças a Deus, a bagagem que eu tenho hoje foi uma bagagem construída em 1990, porque antes não tinha sertanejo. Se eu cantasse sertanejo, eu apanhava. Não existe... Existia um preconceito? Preconseitíssimo. Quando começaram a aceitar o sertanejo, aceitaram Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Leandro Leonardo. Só toca essas. Se tocasse um ginigeno, você saía da festa, você apanhava. Isso em festas? Em todo tipo de festa. Bares? Não, qualquer lugar. Ninguém aceitava sertanejo. Como é que são Coisa as coisas, fechada, né? hein? Coisas assim que eu nem imaginava. Exatamente, hoje. Nem imaginava esse tipo de... Você que, assim, que canta não, e tal. Você sabia desse lado? Não, nunca. Nunca. E eu cantava em Ribeirão das Neves, eu cantava em Belo Horizonte. Lá, uma vez eu fui cantar lá no boate em Belo Horizonte. Eu tive que transformar tudo em bolero. Você sabe que isso aqui canta demais, né? Você já viu? Já via cantando. Já. Hein? Eu tive que transformar tudo em bolero, que eu tinha uma banda que tinha dançarina. Nós tocava só axé aqui em Pedro Leopoldo. E lá não? Lá não. E você foi na hora, chega... Então você tem que ser artista no sentido pleno da palavra. Peguei o repertório, chamei as dançarinas, falei, vocês vão ter que vestir roupa. Porque ela era dançarina, a mãe de Camille. Ela era dançarina. Veste tal coisa assim. A empresária chegou, dona da casa de shows, uma casa famosíssima. Vocês não podem tocar isso aqui, não. Meu Deus do céu. Hein? Eu falei assim, mas o empresário... Por isso que eu falo com você, hoje em dia até o empresário você tem que saber quem é. Ele só queria o dinheiro. Pagou, colocou nós lá dentro e foi embora. Nossa. Aí ela falou assim, mas por quê? Aqui é casa de bolero, hoje é a noite do bolero. Eu falei, meu Deus. Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Vem em mim, isso eu dei uma dor de barriga. Eu dei dor de barriga, sério. Desculpa até se puder falar, eu dei dor de barriga. Cheguei e falei assim, é sério? Falei, vem cá, gente, juntei todo mundo lá, vem cá. Aí comecei, Zé Ramalho, dá pra virar? Não dá. Fulano de tal, dá pra virar? Não dá. Vamos virar. Tivemos que virar tudo em bolero. Música de pop e rock, nós tocando em bolero. E funcionou? Funcionou. Que a gente sempre mas nunca mais voltamos. Funcionou na noite, nunca mais nós voltamos nunca lá. Mais. Né? Pois é. Mas aí, a gente vendo todas essas coisas, as dificuldades, as lutas, as vitórias, as agruras, né? Hoje nós temos em Pedro Leopoldo a capela. Academia Pedro Leopoldense de Letras e Artes, que nós temos a honra, o prazer, a alegria de ter o meu amigo. Gente, eu vou falar com vocês, tem história demais. Nossos associados. Eu que agradeço pelo convite, né? E também participar da capela também, pelo convite do Charles. Eu fico feliz demais também de ser reconhecido. Graças a Deus, é igual eu falei, o reconhecimento, a gente não faz nada para ser reconhecido aqui na Terra, tem que ser reconhecido lá no céu, né? Deus tá vendo que a gente tá trabalhando, uma hora, quem sabe, né? Vai que cola. Mas, Duda, não é que é uma hora vai que cola. Eu penso o seguinte, tem 2 formas da gente ver como que acontece o nosso trabalho. Uma é com uma utopia de que o que dá certo
é o que todo mundo pensa que é o que vai dar certo. Isso, E o outro é o que tá dando certo já. Tá dando Então certo. você é um cara que já deu certo. Graças a Deus, Você criou uma filha, você tem uma casa própria, você... Quantos né? anos na estrada, né? Ué, então, quer dizer, não é que vai... Você já deu certo. Você Graças é um a cara de respeito, você é uma pessoa querida na cidade, né? Não só por nós aqui da Capela, mas também querida em toda a cidade de Peliopoto. Eu agradeço pelas palavras. Não é que vai, não, já deu. Já deu. Mas igual eu falo, porque hoje em dia, igual falando, hoje em dia, talvez Deus ele sabe das coisas. Sim. Porque tem muita coisa no meio artístico, gente, que assim, não dá nem para contar para vocês aqui, porque são muita coisa que acontece que às vezes deixa a gente que tá começando, a gente que tá na estrada, que a gente que é pequeno. Infelizmente, nós somos pequenos. Porque a gente não tem. Hoje em dia vai fazer sucesso? Vai. Quem tem dinheiro para investir. Quem não tem dinheiro não adianta. Não é sucesso. Igual tu falando com você, a não ser que venha alguém num programa e te acha. Porque hoje em dia... A coisa do olheiro, você está no lugar certo, justamente, na hora porque hoje não é só talento que faz sucesso. Sim, e a gente tem muita prova disso, né? Cada coisa fazendo sucesso. Não é só talento que faz sucesso. Infelizmente, antigamente era talento, hoje não é só talento. E tem muita coisa no meio musical que às vezes você tem que abrir mão de... Eu tenho histórias em Pedro Leopoldo que tem que abrir mão de certas coisas para, se você quiser chegar. Você vai, mas tem que fazer isso aí. E eu não ia aceitar isso, então às vezes eu prefiro ficar quietinho no meu, trabalhando do jeito que eu tô, e assim vai levando. Então, e aí nós temos hoje a Capela e, como o Charles já disse, nós temos o prazer de ter você como associado. Qual que é a sua expectativa para esse nosso projeto da Capela? A expectativa que eu tenho é assim, é que eu tô vendo lá, a gente acompanha lá nas redes sociais, pessoas, né, muito conceituadas. Só de vocês já estar lembrando de todo mundo, igual vocês já estão lembrando, igual eu, a Luciane Lemos, a Dani Gabriche, né, pessoas que gostam da arte, que gostam da cultura, que às vezes são tão injustiçados, né? Só de vocês estão abrindo esse espaço, a expectativa é muito boa. Que o quê? Que a gente agora tem voz, né? Você tem que ter voz. Para contar essas histórias aqui que vocês não sabiam, Sim. né? Vozes da Capela. Vozes da Capela. Você entendeu? Pra gente contar as histórias, mostrar o nosso trabalho, né? Igual tem gente que trabalha, né? Que são artistas, que escrevem livros, vocês mostrar o livro da pessoa. Que, inclusive, né? Duda, não sei se eu te falei, não sei se você estava na hora, que a gente estava ali esperando, né? Que o marido da G, o Ricardo, que você conhece, o Ricardo, né? Ele tem um livro fantástico. Eu tô assim, super empolgado. Então. E nós lançamos recentemente também um livro da Ellen White, que vai virar cinema, cara. E o livro do Ricardo... Olha, a Capela não é uma coisa em vão, não é um blá blá blá. Lá na frente todo mundo verá o que a Capela promoverá pela e para a cidade de Pedro Leopoldo. É o que eu tô falando. Se não tivesse a Capela, alguém ia ficar sabendo disso? Não, mas agora tem. É que eu tô falando. Agora temos. Você tá entendendo? Não só tem a Capela em cima, mas tem a Vozes da Capela. É o que eu tô falando. Quer dizer, o Ricardo Serafim eu conheço ele lá há tempos, né? Já vi falar muito dele. Tem muitas pessoas aqui que trabalham na arte que a gente vê falar. Mas, às vezes, por questão até política, às vezes, tem gente que só tem um foco em algumas pessoas. E tem pessoas que trabalham, pessoas que você olha assim e fala, não acredito que é você que fez isso. Mas Mas então, se não tiver, por exemplo, uma capela, a voz da capela, que possa mostrar quem são as verdadeiras pessoas que trabalham com a arte há muito tempo e que tenham uma boa intenção de levar o nome de Pedro Leopoldo para fora, então é isso aí que é a função da capela. A função tá aí. Já tá aí, a porta tá aberta. Tá aberta. A porta está aberta e você é nosso convidado, se você é artista, se você é escritor, né, se você gosta de cultura, se você é uma pessoa que valoriza a cultura, você está convidado a fazer parte conosco da Capela. Aí. E nós estamos chegando no nosso fim também, Sim. né? A gente teria muito mais para conversar. Muito gostoso mas, assim, aqui o bate-papo. Sim, uma alegria ter você. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir, né, esse podcast vão ficar impressionadas, como nós também, com as suas histórias. E o nosso desejo para você, Duda Costa, é que você tenha muito mais sucesso, que você colha muito mais frutos Obrigado. de tudo que você está plantando. Eu que agradeço. Eu posso fazer alguns agradecimentos aqui? Posso? Claro. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, porque é o dom, né, que Ele me deu desde que eu nasci no ventre da minha mãe, já sabia que eu estava nesse caminho. Agradecer meus pais, né, que sempre me incentivaram, né? Meu pai está em memória hoje, minha mãe, né, que quando eu saio, vou tocar 10 horas da noite, ela quer que eu saia 5,
pra não sair de noite. Mãe Tem é jeito de você sempre sair mãe. agora, não? Agora tem jeito, não. Minha mãe e meu irmão Alex, né? Que ele é meu braço direito nos shows, que carrega comigo as caixas, que a festa minha é 10 horas da noite, a festa começa às 5 horas da tarde, né? A minha namorada, que agora também ingressou agora, tá tirando as fotos, que pede noite de sono, chega lá em casa, o cafezinho tá pronto pra me tomar, pra poder chegar de noite, porque eu gosto de tomar um café depois que eu chego do show, porque eu não bebo, né? Então eu bebo café, é água e café. Minha filha Camille, que o Charles já conhece, que aquela ali tá dentro do meu coração sempre, tudo que eu faço e fiz pensando nela, e meus irmãos e a família toda, e o pessoal que nunca me abandonou na minha carreira. Meus seguidores, o meu público, que paga pra me ver, às vezes não paga, às vezes paga. Mas tá ali fiel. Mas tá ali fiel. Então, Bacana. agradecer a todos eles, a vocês, né, ao Charles, a você, G. Muito obrigado pelo espaço, por contar parte da minha história, porque a história é longa. Se eu for quem escreve livro aí, se quiser contar uma história, vai dar um livro grande, né? E que Deus abençoe vocês. E a capela já é uma realidade. Eu Bacana. também gostaria de fazer um agradecimento a você e também à Faculdade de Pedro Leopoldo, FPL, que é uma grande parceira, né, a Capela, Academia Pedro Leopoldense de Letras e Artes, que inclusive estamos aqui gravando nos estúdios da FPL, que é a Fundação de Pedro Leopoldo, Faculdade de Pedro Leopoldo. Para você que esteve conosco, que assistiu, que vai assistir, muito obrigada. Divulgue essa ideia. Todas as quartas-feiras tem um episódio novo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia e até a próxima.